E aí, beleza? Leonardo Lima falando. Certa vez, um barco com pesquisadores se ancorou em uma ilha ainda inexplorada pela ciência. Já era uma ilha descoberta, porém essas pessoas foram conhecer as maravilhas naturais daquele lugar. Chegando no local, alguns pesquisadores perceberam que já moravam algumas famílias ali. E eles iam estudar também como essas pessoas haviam chegado até lá. Percebendo que essas famílias descansavam na maior parte do tempo e que tinham comida em abundância, uma das pessoas foi falar com o pai daquela família. Ele era uma das pessoas responsáveis pela excursão. Inclusive, era ele um dos patrocinadores dessa excursão. E conversando com ele, ele percebeu que esse pai de família justificava ficar a maior parte do tempo parado porque ele conseguiu alimento com bastante facilidade, então ele aproveitava o restante do tempo para desfrutar com a família, descansar e aproveitar as maravilhas daquele local magnífico. Então ele viu uma oportunidade e ele sugeriu ao homem que ele poderia trabalhar um pouco mais e ficar muito rico. Ele poderia, por exemplo, conseguir mais alimentos exóticos que seriam vendidos a preços muito altos de onde ele vinha e poderia também ajudar a explorar pedras preciosas naquela ilha. E assim ele trabalharia mais, mas seria muito rico e poderoso. Então o homem perguntou: mas e o que acontece depois que eu ficar rico e poderoso? Então ele respondeu que esse pai de família teria liberdade para trabalhar menos e desfrutar com a família em locais maravilhosos. Então ambos se calaram por um momento e perceberam que o propósito não precisa estar tão distante assim. Bom, hoje eu vou começar falando de propósito e eu queria já pedir para você ter cuidado com o seu propósito de vida. Como vocês sabem, eu lancei um livro que se chama De Propósito. Então eu achei relevante eu falar um pouco sobre o que eu acredito que seja propósito. Qual é a definição de propósito para mim? E esclarecer talvez um pouco melhor e até adicionar algumas explicações ao conteúdo do livro. Se você já conhece o livro, me deixa aqui o seu comentário, coloca o feedback do que você vem achando ou do que achou do livro. Se não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você conheça essa obra, tá bom? Porque eu peço para que você tenha cuidado com o seu propósito de vida então. Porque às vezes, propósito é definido como se fosse uma coisa muito mística, algo que você foi iluminado por um propósito, porém você não sabe identificá-lo e você precisa identificá-lo para cumpri-lo em sua vida. Mas imagine você que um propósito fosse algo para a vida inteira e se você errasse o seu propósito, sua vida não teria valido nada. Então o que eu sugiro é que você prepare para recomeços, pois eu acredito que propósito não se trata de um só para a vida toda, mas podem mudar ao longo do seu caminho. Então se programar para um recomeço é importante, como por exemplo, algumas pessoas passam por situações que mudam toda a sua vida. Isso poderia ter revelado o seu propósito de vida? Se eu afirmo isso, será que anteriormente a este evento ela viveu uma vida sem propósito? Será que acidentes ou transformações muito fortes só acontecem com pessoas sem propósito? Cabe a você avaliar e responder. Eu passei por uma situação em que eu sofri um acidente andando de motocicleta, em que minha mãe viu aquilo como um recomeço. Ou seja, a mente dela percebeu aquilo como um recomeço. Porque eu precisei de cuidados, eu fiquei acamado por um período e ela percebeu que aquilo era uma nova oportunidade de cuidar de mim, como quando eu era criança e dependia dela. Então a gente pode enxergar a vida de maneiras diferentes. Eu não vejo nenhum problema em a pessoa identificar que agora sim ela está vivendo por propósito. Eu vejo o problema quando a pessoa acha que ela não está vivendo e não poderá viver quando ainda não identificou o seu propósito. Isso passa a incomodá-la profundamente. Se você acredita em Deus, você acha mesmo que o seu propósito seria algo como um tesouro dentro de um labirinto em que você passa a vida inteira procurando e quando acha,
abre e desfruta daquele propósito, sua vida acaba? Eu imagino que essa não seja a sua construção de propósito. Imagino que Deus não tenha feito desta forma. Quando pesquisamos a origem etimológica de propósito, descobrimos que ele tem a ver sempre com as palavras que vêm ali do latim, do grego, passando por catalão, pelo francês. E essas palavras significam a parte pró, algo adiante, e a segunda parte, poner, que resultou na parte atual, pósito, tem o sentido de deliberar, de declarar algo adiante, de fazer acontecer algo no futuro. Então, esse sentido já diz para mim algo do que significa isso. Tem muito mais a ver com o que você faz, com a sua ação deliberada, do que com algo que você procura identificar, que alguém lhe disse para fazer. Afinal de contas, Deus nos deu o livre-arbítrio, ou, dependendo da interpretação, a livre agência, mas de toda forma podemos agir em uma determinada direção, a direção que queremos. No mundo empresarial é muito comum ouvirmos empresas falarem de missão, visão e valores, porque são os pilares que as guiam, que mostram para elas onde elas estão, onde querem chegar e como irão percorrer esse caminho. Na nossa vida, nós podemos ter algo similar, mas eu vou fazer uma comparação do propósito com a visão. A visão, geralmente, é uma situação em que a empresa quer estar daqui a um X período de tempo. Nós poderíamos enxergar o propósito como algo assim, mas eu vejo algumas diferenças. Por quê? Nós podemos imaginar o propósito como um recorte de tempo, porque é difícil imaginar o propósito como um filme inteiro. Então vamos pensar no recorte de tempo com várias áreas da sua vida, englobando sempre você como um ser humano e não apenas como um ser trabalhador. Então, saindo um pouco dessa parte profissional, empresarial. Imagine que você, naquele recorte específico de tempo, está com a sua família reunida, todos ricos em amor, em amizade. Você se sente bastante saudável, executa exercícios com frequência, você tem vários amigos, faz viagens com eles e outras coisas. Aquilo seria um recorte, uma visão de futuro. Porém, quando você pensa nisso, você começa a trabalhar com seus objetivos, metas, seus projetos para convergir naquela direção. E a partir desse momento, você começa a tratar sua família de maneira diferente, você começa a escolher aqueles amigos que quer ter próximo para momentos de lazer e começa a trabalhar todo o tempo para ter aquela realidade e aquelas recompensas. Neste momento, você já está vivendo o seu propósito. Ainda que não esteja plenamente alcançado tudo que imaginou naquele recorte de tempo, o propósito já começou. Pode ser que você tenha uma missão espiritual na sua comunidade ou alguma coisa assim, e você está agindo nela. Daí uma pergunta muito frequente é: como eu descubro, como eu sei qual é o meu propósito? Você sabe porque é você que decide o seu propósito. O seu propósito é definido a partir das coisas que você ama e que você deseja. Deus não criou você para viver num propósito sofrendo o tempo inteiro por Ele. Mesmo naquelas pessoas que sofreram em seu nome, Ele fazia com que elas tivessem uma determinada satisfação, uma determinação em fazer algo que ultrapassava aquilo que elas sentiam fisicamente. Assim, elas sabiam que aquilo era satisfação e que aquilo era por algo maior que as fazia se sentir melhores ao realizar seus propósitos. Não imagine que você tem um propósito que você irá atingi-lo apenas no fim da vida, porque se você fizer isso, equivale a dizer que a sua vida foi toda sem propósito. E no momento em que você atingiu o ápice, sua vida pode terminar. Já está tudo feito. Eu gosto de dizer que um propósito requer uma vida AAA. Esses 3 As significam o maior rating ou a maior avaliação realizada por empresas, agências classificadoras de risco relacionadas a governos ou a empresas no mundo inteiro.
Como funciona isso? Eles vão lá e avaliam a saúde financeira, a saúde de governança dessas empresas e colocam uma nota, como por exemplo, BB, BB+, AA ou chega na nota mais alta, que são os 3 As. Então eu gosto de dizer que se você quer viver uma vida de propósito, tem uma vida com avaliação AAA. E o que significa isso na minha concepção? O primeiro A significa atitude, que representa uma decisão. Nessa decisão, imagine você diante de uma escada. Essa escada é a sua jornada. E você tem agora a possibilidade de decidir descer a escada, ficar onde está ou subi-la. Então, a primeira questão é a atitude. O que você vai fazer? O segundo A significa atividade. É você se movimentar, sair do lugar. Então, se você decide subir ou descer, você tomou uma decisão e a executou. O terceiro A é a altitude. Significa você buscar altitude. Como assim? Quando você pisa um degrau acima, você neste momento está se movimentando adiante e para um lugar mais alto. A partir desse ponto, você consegue ver mais longe e consegue ver uma altitude onde você ainda não enxergava do degrau anterior. Dessa forma, você vai construindo e aprendendo a reformular o seu propósito porque você descobre coisas que você ainda não tinha visto. Coisas que os degraus que ficaram para trás não mostraram. Assim, eu espero que de agora em diante você possa levar uma vida AAA, uma avaliação muito positiva. E se isso fez sentido para você e pode fazer sentido para outras pessoas, compartilhe esse vídeo, curte também e se inscreve, porque isso ajuda muito ao canal levar mensagens positivas e uma vida mais produtiva para várias pessoas. Isso é tudo, eu fico por aqui, dê uma olhada no meu livro e tchau!